Rustem Umerov, chefe do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, protestos a favor de Fedorov e ataques contra Aracâmia, final da operação de 40 dias da Ucrânia para forçar a Rússia à paz, e anúncio de novas operações do Serviço de Segurança da Ucrânia. Em Kiev, ocorreram vários eventos políticos e mudanças de pessoal ao mesmo tempo, que se desenrolam a partir de um grande emaranhado de casos de corrupção envolvendo Timur Mindich e da crise política em torno da demissão do ministro da Defesa, Fedorov. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nomeou na véspera Rustem Umerov como chefe do Serviço de Inteligência Externa. E é justamente ele quem aparece nas gravações Mindish. Zelensky fez um relatório sobre novas operações planejadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, mas evitou completamente comentar os resultados daquela operação de 40 dias para forçar a Rússia à paz, cujo prazo expirou justamente na noite anterior. E os protestos exigindo a volta de Fyodorov já duram mais de 2 semanas. Em resumo, neste episódio vamos discutir as últimas notícias mais quentes da Ucrânia, para que você não perca nada. Meu nome é Alexei Pet, vamos começar, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 3.300.000 inscritos. Então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, vamos começar com a principal notícia sobre nomeações, a nomeação de Rustem Umerov. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, confirmou. Rustem Umerov antes disso era secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, antes disso ministro da Defesa da Ucrânia e antes disso chefe do Fundo de Propriedade Estatal. E antes disso, deputado do Parlamento ucraniano, é nomeado chefe do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. O próprio presidente Zelensky explicou assim: Umerov continuará, citação, coordenar uma série de áreas-chave, cooperação com os Estados Unidos da América e outros parceiros, questões de defesa, diplomacia, processo de negociação para o fim da guerra, assim como a área de drones. Lembrando que a área de drones era do Fyodorov, só estou dando uma dica. E então, como declarou a equipe do presidente Zelensky, essa é uma área natural para o Umerov, uma área permanente, especializada, com contatos internacionais, atividade externa, uma estrutura que combina armamentos e o setor internacional. Em resumo, um super funcionário para resolver super questões. O cargo vago de secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa será ocupado pelo ex-chefe do Ministério do Interior, Igor Klimenko. Lembre que essa decisão já estava sendo preparada desde 17 de julho, quando Zelensky propôs pela primeira vez esse cargo a Klimenko. Embora inicialmente previssem para ele o cargo de ministro da Defesa, no final das contas ele acabou ficando com o cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. À primeira vista, pode parecer apenas uma troca rotineira de pessoal, mas há um detalhe que transforma isso em uma história muito mais significativa. Muitos que são opositores ao gabinete do presidente da Ucrânia lembram que, na verdade, nos autos do processo criminal investigado pelos anticorrupcionistas ucranianos, ou seja, pelos órgãos oposicionistas NABU e SAP, aparecem gravações de conversas feitas no apartamento do empresário Timur Mindich no verão de 2025. E em uma dessas gravações participa ninguém menos que o então ministro da Defesa, o próprio Rustem Umerov. Os interlocutores discutiam sua possível futura nomeação como embaixador nos Estados Unidos da América. Assim como a empresa Firepoint, fabricante de armamentos de longo alcance, especificamente os modelos de mísseis e drones FP-1, FP-5 e FP-7. Ao mesmo tempo, o próprio Mindich reclamou para Umerov sobre o subfinanciamento justamente dessa empresa Firepoint. Ou seja, a pessoa cujo nome aparece nas gravações de um dos casos de corrupção mais polémicos na área de defesa recebe a nomeação para o cargo de chefe do Serviço de Inteligência Externa, ou seja, de um órgão cujo trabalho, por definição, é sigiloso e está fora de grande parte do controle público. Vou lembrar também de um detalhe anterior que muitos já devem ter esquecido. Rustem Umerov já foi interrogado como testemunha no caso da Energoatom, outro grande escândalo de corrupção dos últimos anos.
Ou seja, não é a primeira vez que o nome dele aparece em investigações sobre, com licença, desvio de dinheiro público. E justamente agora ele está sendo promovido. Agora, a segunda notícia do dia de hoje, e ela é notável pelo que não foi dito. Vladimir Zelensky recebeu o diretor interino do SBU, Alexander Poklad, e declarou que aprovou novas operações do Serviço de Segurança, o SBU. Em seguida, sua citação. Hoje eu aprovei novas operações. Alexander Poklad relatou as prioridades do Serviço de Segurança, o SBU, para agosto. Depois, o presidente instruiu o chefe do SBU a continuar, segundo suas palavras, a limpeza da estrutura interna do SBU daqueles que trabalham para si mesmos e não para a Ucrânia. E agradeceu aos funcionários que realmente defendem o Estado. Mas o mais curioso é que Volodymyr Zelensky não mencionou nenhuma palavra sobre os resultados daquela operação de 40 dias que ele mesmo anunciou pessoalmente em 25 de junho. Uma operação cujo objetivo era, cito, forçar a Rússia a encerrar a guerra. E a data desse relatório, 4 de agosto, é exatamente 40 dias após aquele anúncio. Ou seja, o prazo que o presidente Zelensky estabeleceu para si mesmo para apresentar os resultados chegou. E, em vez de um relatório sobre esses resultados, o público recebeu, bem em palavras gerais sobre novas operações e prioridades para agosto, talvez seja o certo mesmo. Talvez não valha a pena falar publicamente sobre todas as operações. Mas, pelo menos, houve uma declaração do Serviço de Segurança dizendo que, tipo, atingimos tal quantidade de alvos em território russo. E só. Por isso, agora tudo se resume a dizer que atacamos e vamos continuar atacando. Também é reveladora a reação do chefe do gabinete do presidente, Kirill Budanov, manifestada na véspera. Comentando essa operação de 40 dias, ele pediu, cito, não se prenda aos prazos. Bem, traduzindo isso para uma linguagem comum, é um reconhecimento direto de que o objetivo declarado não foi alcançado em 40 dias. Por isso, o assunto simplesmente é evitado. Embora, destaco imediatamente um detalhe importante. Vladimir Zelensky nunca disse que, em 40 dias algo com certeza deveria acontecer. E isso não foi um prazo final, não houve nenhum ultimato. Houve apenas uma declaração sobre o início. O início de uma operação de 40 dias para forçar a Rússia à paz. Embora, pessoalmente, até agora não entendi porque esses prazos foram mencionados. Para que foi essa declaração? Operação de 40 dias? Para quê? Se o objetivo era atacar a Rússia, então deve-se atacar. Por que anunciar 40 dias? Para mim, essa questão segue sem resposta. Ao mesmo tempo, o trabalho real do Serviço de Segurança da Ucrânia realmente continua. E continua com sucesso. Legendas. A terceira notícia quente é a crise política em andamento em torno da demissão de Mikhail Fedorov, que, ao que tudo indica, se conecta às duas primeiras notícias e não por acaso. Lembro o histórico. Fedorov, sob cuja liderança o Ministério da Defesa iniciou uma grande reforma nas compras para as Forças Armadas da Ucrânia, foi removido do cargo por meio da renúncia formal de todo o governo. Já faz quase 3 semanas que os protestos em Kiev não cessam, exigindo seu retorno ao cargo de Ministro da Defesa. No dia 31 de julho, vale lembrar, houve uma grande marcha. Lá, cerca de 5.000 pessoas marcharam do Parque Shevchenko até o Teatro Franco com a mesma exigência: devolvam Fedorov para nós. E agora uma fonte próxima à liderança da bancada Servo do Povo declara aos jornalistas: olha, mesmo que o presidente Zelensky indique Fedorov para o cargo de Ministro da Defesa, é bem provável que ela não encontre apoio suficiente no plenário da Rada Suprema. Embora tudo isso seja manipulação, porque, de fato, o partido Servo do Povo e toda a bancada votam conforme o presidente Zelensky manda. Isso é um pouco enganoso, mas tudo bem. Mas como argumento, os deputados do Servo do Povo lembram que, vejam só, quando o deputado do partido Golos, Zelezniak, iniciou o pedido de demissão do comandante em chefe Syrski, apenas 19 parlamentares assinaram esse pedido. Ou seja, mesmo entre os deputados insatisfeitos, não há uma posição consolidada. Ao mesmo tempo, a tensão está crescente também em torno de outra figura, o chefe da bancada Servo do Povo, David Arahramia.
E agora parte dos apoiadores de Mikhail Fedorov acusa diretamente David Arramia de ser o organizador da demissão do ministro, por meio de uma manobra processual com a troca de todo o governo. E agora o chamado Setor Anticorrupção, como o Centro de Combate à Corrupção, o TSPK, declara que, supostamente, o principal motivo da demissão de Fedorov foi o desejo pessoal de Zelensky. Arahami e sua equipe querem controlar a distribuição do gigantesco orçamento de defesa de 60 bilhões de euros proveniente daquele empréstimo de 90 bilhões de euros da União Europeia. Mas, ainda assim, prestando atenção a essas declarações dos ativistas anticorrupção, devo observar que isso é uma acusação direta contra uma pessoa específica e não um fato estabelecido ou uma acusação comprovada. Portanto, vamos tratar isso como uma opinião subjetiva de um determinado grupo de pessoas. O que decorre de tudo isso? O cenário mais provável é o seguinte. Os protestos vão continuar, pois o problema estrutural mencionado pelos participantes não é resolvido com a nomeação de Umerov, mas sim enfatizado. É destacado o problema que Fyodorov supostamente combatia. A questão sobre os reais resultados da operação de 40 dias do Serviço de Segurança da Ucrânia provavelmente ficará sem uma resposta pública clara, a julgar pela retórica de Budanov sobre não se prender aos prazos, como ele mesmo disse. A equipe do presidente Zelensky parece não querer classificar os resultados como sucesso ou fracasso. Aconteceu, só isso. E a nomeação de Rostem Umerov como chefe do Serviço de Inteligência Externa, levando em conta seu envolvimento no caso Mindish, pode se tornar uma nova fonte de críticas por parte daqueles que já exigem transparência na área de defesa. Deixo reticências aqui. Começa um novo dia, 5 de agosto, e tenho certeza de que hoje também teremos muitas notícias. Por isso, deixo reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho de um canal independente no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou usando a função de patrocínio no YouTube. É o botão ao lado de inscrever-se onde está escrito patrocinar. Clique, escolha qualquer formato de apoio que for conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, se cuidem. Tchau a todos.